pelas vozes dos anjos, aprendemos os Sanctus quando assim ouvimos das Escrituras Sagradas o seguinte ensino: os serafins diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos acolhidos neste momento de celebração. Hoje celebramos o Domingo da Trindade. Lembramos com apreço especial este Trino Deus presente em nossa vida, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Celebrar a Trindade logo após Pentecostes é uma característica da Igreja que reconhece os três grandes acontecimentos da salvação: o Natal como obra do Pai, a Páscoa como obra do Filho e Pentecostes como obra do Espírito Santo. Assim, a glória de Deus, o Pai Criador, glória a Jesus Cristo, o Filho Redentor, e glória ao Espírito Santo Santificador. Junto a vocês, nós, Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Campinas, ansiamos ser servidos pela Palavra de Deus, que nos oferta o seu amor, graça e fé renovada. E de forma especial, acolher entre nós a família Schroeder, que sofre com a perda da sua querida mãe, senhora Ilse, que veio a falecer esta semana em Rio Grande do Norte, Natal. Família essa que nós traremos também um momento de oração memorial em solidariedade a eles. Vamos ser acolhidos pela presença da Trindade. Que possamos celebrar este culto em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pois o nosso socorro vem de Deus, Criador e Libertador, fonte da vida e da misericórdia. Amém. Cantemos em nome do Pai. Os nossos pecados deixam uma dívida impagável diante de Deus, mas a sua misericórdia e perdão nos alcançam. Por isso, confessemos a Deus o nosso pecado. Bondoso Deus, confessamos que pecamos em palavras, pensamentos, ações e omissões. Os nossos pecados que ofendem e destroem nossa humanidade. Por isso, suplicamos, perdoa-nos
quando optamos em caminhar na escuridão, ao invés de procurar o caminho da única e verdadeira luz, que é Cristo. Perdoa-nos por nossa falta de fé e por deixar com que a desesperança habite em nossa vida. Perdoa-nos pelas vezes que causamos dor, dificuldades e angústias em nossos irmãos. Por estes e tantos outros pecados, tem piedade, Senhor, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Deus é ternura e Senhor da misericórdia. Assim ele nos diz: mas eu mesmo sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Nessas palavras são anunciadas a nós o perdão e a reconciliação com o nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Reconciliados por Deus, lembremos de trazer a Ele também as dores deste mundo. Suplicamos pelas pessoas desempregadas, pelas que passam por necessidades e dores diversas, pelas famílias em condições vulneráveis e por todas as pessoas que carecem do apoio solidário. Por isso, clamemos, cantando o hino de número 34, concede o teu perdão. Porque Deus ouve a nossa oração e alivia as nossas angústias. Glorifiquemos ao seu santo nome, cantando o hino de número 146 do livro de canto da Igreja. Protetor clemente, nossa
Nos coloquemos diante de Deus no momento de oração. Oremos. Querido Deus, graças te rendemos porque neste culto podemos nos colocar diante da tua presença e ouvir o teu ensino. Abra nossos ouvidos, coração e mente, para que a tua palavra seja acolhida, entendida e guia para a nossa vida. Sob os sinais do teu cuidado, faze de nós discípulos do teu Filho, servos do amor, unidos por tua vontade. Em nome de teu amado Filho, e pelo poder do Espírito Santo, que vive e governa agora e sempre. Amém. Leitura de João 3, versículos de 1 a 17. Jesus e Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Palavras da salvação.
Leitura de Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 13. Isaías é chamado para ser profeta. No ano que rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado em trono alto e elevado, e seu manto se erguia pelo tempo inteiro. Em volta dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta um para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. E sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. E então eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros, com os meus próprios olhos viu o Rei, Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou minha boca com a brasa e disse: Agora que essa brasa tocou os seus lábios, suas culpas são tiradas e os seus pecados são perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: Quem é que eu vou enviar? Quem será nosso mensageiro? Então respondi: Aqui estou, envia-me. O Senhor Deus me disse: Vá e diga ao povo o seguinte: Vocês podem escutar quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isaías faz com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender, pois se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Até quando isso vai durar? Perguntou. Ele respondeu: Até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores, as casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados. Eu, o Senhor, mandarei o povo para longe deste país, e as cidades ficarão vazias. E mesmo que fique no país uma pessoa em 10, ela também será morta. Os que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um começo para o povo de Deus. Palavra da salvação. Amado Deus, na santidade da Tua presença, colocamos agora o nosso pensar, o nosso agir, e queremos aprender com o Teu ensino, para que Tu nos conduza neste mundo pelos Teus propósitos e vontade. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra, e luz para o nosso caminho. Amém. Querida comunidade,
amados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. Você já teve uma experiência e um contato fascinante com Deus? Existem experiências de vida com o Trino Deus que marcam a nossa história para sempre. Deus esse que se aproxima e permite que cultivemos fé grandiosa nele. E o Antigo Testamento é especialista em narrativas no que diz respeito às experiências das pessoas com Deus. Essas manifestações de Deus arrancam-nos o fôlego e trazem em si uma exuberância que arrebatam os nossos pés do solo das nossas limitações. Isso é o que provamos hoje, a partir do testemunho do profeta Isaías, que há pouco ouvimos. Suas palavras registram peculiaridades e detalhes que somente podem ser revelados quando um céu é aberto sobre a nuvem dos nossos pensamentos. No interior do templo, Isaías contempla a majestade de Deus enchendo cada canto daquele espaço sagrado. Mas esse acontecimento não vem descolado da história. Há um dramático futuro como pano de fundo. Não por acaso tudo acontece no ano da morte do rei Uzias, que governou com relativa estabilidade. Um tempo áureo estava passando. Havia uma guerra se aproximando, e os reinos vizinhos da Síria e de Israel marchavam para Judá com o intuito de forçar uma aliança contra os assírios. Nesse ambiente, Isaías aconselha Acaz, sucessor de Urias, a não temer as pressões de uma aliança e nem buscar na inimiga Assíria algum tipo de aliança. Acaz ignorou a palavra profética, fortificou Jerusalém contra os vizinhos e pediu ajuda aos assírios, taxando Isaías de traidor e inimigo. Deus conhecia esse futuro, já sabia dos presságios e a ruína que esse envolvimento na guerra traria para o povo de Judá. A sua aparição antecede esses fatos. A visita de Deus é o prenúncio de um ambiente de dor que avizinhava aquele povo. Fruto da desobediência da classe dirigente de Jerusalém, que estaria apostando na estratégia errada, ao invés de ouvir a voz de Deus. Por isso, o pecado de poucos da classe dirigente respingaria em dores para muitos. Enquanto o palácio preferia calar a voz dos céus e seguir as suas escolhas erradas, os resultados que viriam teriam uma cadeia de funestos pormenores, com mortes em pequenas escalas, até chegar a proporções dantescas. E foi, de fato, o que aconteceu com toda Judá, que teve suas terras devastadas pelos assírios e o povo embebido no sangue da sua própria derrota. Na sombra deste cenário, encontramos Isaías. Enquanto ele estava dentro do templo de Jerusalém, possivelmente em culto e trazendo para Deus as suas orações e serviços, o véu da eternidade se abre para pousar diante dos olhos daquele profeta. A rotina de Isaías sofre uma ruptura quando ele experimenta a glória de Deus. Tal qual não soubesse definir o que estava acontecendo, Isaías
fala que vê Deus sentado em um sublime trono e, de forma majestosa, todo o templo se enchia de Deus. Uma corte celestial acompanhava o Senhor Altíssimo. Ela compunha de serafins, conhecidos como a primeira hierarquia de anjos. Eles possuem 6 asas, 2 delas eles cobrem o rosto para não verem a perfeição de Deus. Os serafins são os primeiros a conhecerem as revelações de Deus. Não por acaso aprendemos a cantar dele os Sanctus, que há pouco o nosso hino introduziu a pregação. Registrado no clamor dos próprios anjos no livro de Isaías, quando eles dizem: Santo, 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 todo o mundo se enche da sua glória. Os serafins, eles adoram Deus com profundo êxtase e em uma intimidade tão profunda que eles queimam como brasas ardentes de amor na presença de Deus. Por que Deus sujeitaria em mover os céus dentro da esfera humana? Por que a santidade ousaria tocar solo profano? E você? Como você se sentiria se Deus o visitasse com toda a sua glória, ladeado de uma corte angelical? Os pensamentos de Isaías voavam. Ele se vê esmagado ao contemplar a perfeição, como se estivesse caindo no profundo abismo das suas debilidades e fraquezas, gritando para que um feixe celeste lhe amparasse em algum momento da sua caída. Vazio de si e apavorado, paralisado, suas tímidas palavras só dizem: ai de mim, estou perdido. Sabe, deve ter sido uma visão tão fascinante que fez com que o profeta reconhecesse a sua natureza tão pequena, volátil e pecadora, até indigna de portar a palavra divina. Isaías percebeu que, ainda que servisse ao Senhor Deus, seus lábios eram impuros para pronunciar as palavras dos céus. Talvez tocado pela adoração tão santa e pela pureza angelical dos serafins com que eles se reportavam a Deus. Talvez no clamor daqueles anjos, ele descobrira que se encontrava na triste realidade do quanto somos falhos em nosso temor e amor a Deus, do quanto nos movemos tão débeis pela causa do reino, do quanto a marca das nossas escolhas erradas dilaceram a herança celeste que nos é preparada, do quanto nos falta para compor hinos de glórias que exaltem e sejam dignos da perfeição divina, para que possamos cantá-lo no átrio e no coro da realeza celeste. Amados, o pecado corrói os alicerces da fé e nos arranca a dignidade de nos aproximarmos de Deus. Mas a experiência de Isaías nos diz que Deus retira o muro da indignidade e se aproxima de nós. Deus não deixa de consagrar os nossos lábios para que exultemos a sua presença e proclamemos a sua santa palavra. Quando Isaías reconhece a sua indignidade, um dos serafins lhe traz uma brasa viva, usada no altar para queimar especiarias agradáveis a Deus, e toca com a brasa nos lábios do profeta. A brasa viva é o toque divino em nossos lábios,
que visa queimar da nossa boca o nosso falar, para que nos sejam arrancadas as palavras humanas e seladas em nossos lábios as palavras dos céus. Então, vocação para servir a Deus é ser tocado pela brasa incandescente da sua presença. Vocação de falar por Deus e sobre Deus não é algo que queima somente a nossa boca, mas queima também o nosso coração e o nosso espírito. Quando sentimos nosso interior queimando ao falar da presença de Deus, nos aproximamos, ainda que débeis, da prostração e da adoração feita pelos serafins. Nos aproximamos do Eterno, que há muito já tem se aproximado de nós. Mas a incumbência que espera pelo profeta é muito amarga. A tarefa que nos aguarda, a vocação, nem sempre nos fascina. Profetizar dores, endurecimento do coração e também dos ouvidos, falar sobre cegueira espiritual e desamparo, não parece ser voz dos céus. E de fato, essa é a triste realidade do porvir, como causa da infidelidade deste povo, como diz o texto de Isaías. Está evidente que Deus aponta de onde vêm as dores. As dores são consequentes da atitude humana. Deus aponta para esse grupo e não o considera parte do seu projeto da salvação. Deus aponta para a classe dirigente de Jerusalém. Eles foram advertidos e preferiram não ouvir a voz de Deus. Por isso, irão perecer. Ao ouvir do Senhor, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Percebam que Deus fala no plural. Deus fala da abundância da Trindade, que nos chama para servir em todas as circunstâncias da vida. A estas alturas, como negar o pedido de Deus? Então o profeta se prontifica como se fosse uma criança ansiosa, que tanto tem admiração por alguém, querendo ser notada enquanto levanta a sua mão. Parece que a sua admiração é tanta que não se cansa de pronunciar palavras de amor, disposto a mover-se por inteiro diante de um simples movimento do amado. O profeta simplesmente responde: eis-me aqui, envia-me a mim. É um grito explosivo de disposição para servir. Algo tão raro e caro aos cristãos de hoje, que desejam ardentemente provar da presença majestosa de Deus, mas se colocam indispostos a ouvir e a servir ao nosso Senhor. Mas a visão de Isaías também assusta. Diante da realidade que o aguarda, ele grita com desconforto e pavor: até quando, Senhor? Entretanto, há um alento para o povo de Deus ao final da passagem. Ainda que ele venha a sofrer os efeitos colaterais de uma história malfadada, ainda que venha a ser fustigado pelas insólitas escolhas da realeza de Jerusalém, Deus fala que entre o seu povo derrubado, como árvore, permanece no solo as raízes da fé. Deus fala que o germe do amor ainda subsiste. Há raízes profundas da fé, em tocos que não exibem mais a exuberância das suas folhagens e cores. A semente é santa e o seu broto há de resistir e revigorar nova vida. Amada igreja, percebam a beleza deste encontro com Deus. Sempre há uma bênção mergulhada nas profundezas das nossas dores. Há esperança em meio
as tristezas. Há céu no solo infértil da morte. Nascemos de uma semente santa. Portamos um DNA divino que nenhuma angústia pode nos tirar. Se não gozarmos do privilégio de fugirmos da dor em nossos passos terrenos, a presença celeste nos vestirá de orvalhos de uma vida eterna. Enquanto as raízes da fé perdurarem, enquanto o nosso servir for tocado pela brasa do amor e da presença divina, enquanto o nosso louvor apequenado se colocar em prontidão para atender o chamado de Deus, sempre, sempre cairemos nos braços da esperança e seremos fecundos na gratidão e na fé. E grande será o galardão que nos aguarda nos campos eternos que são semeados por Deus. Por isso, quando você for provado desta experiência fascinante de encontro com Deus, este encontro abrasivo, apenas cante a Ele o louvor dos serafins, santo, 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 e lhe diga humildemente: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que a brasa viva do toque de Deus purifique os seus lábios e as suas palavras amargas e insensatas sejam transformadas em palavras dos céus. Assim, oramos e pedimos. Amém. O credo apostólico expressa a fé na Trindade Santa, o Deus Criador, Jesus Salvador e Espírito Santificador. Hoje vamos professar o credo apostólico de forma diferente, com as palavras do canto de número 84 do livro de canto, Nós Cremos Todos. Nós cremos todos num só Deus, Criador de céu e terra, nós todos somos filhos seus. Nele todo amor se encerra. Quero unir-nos com carinho, alma e corpo preservar-nos. Tira o mal que há no caminho, perdição não há de alcançar-nos, protege-nos com seu amor. Tudo está nas mãos do Senhor. Nós cremos todos em Jesus, Filho, seu Deus glorioso, eterno como Pai na luz, Deus igual e poderoso. Foi nascido de Maria, pelo Espírito gerado, trouxe a nova da alegria, em favor do homem condenado, na cruz foi morto, mas por Deus ressurgiu e retornou aos céus. Nós cremos todos com fervor em um Espírito divino, com Deus e com Jesus Senhor, o adoramos em nosso hino. Guarda toda a cristandade e a conserva sempre unida, perdoando a iniquidade, nos concede a eterna
queremos agora fazer as orações gerais da igreja. A oração memorial será feita logo após os avisos. Agora são as orações gerais, dos quais nós lembramos os momentos e passagens da nossa vida. Entre eles, nós aqui lembramos pela recuperação e saúde de Carla Tápias e também mais duas amigas de Andréia Rasch, que pede assim, lá do Espírito Santo, essas orações. Lembrando também de toda a nossa igreja, para que ela seja fonte viva e semente do reino neste mundo. Nos coloquemos diante de Deus em oração. Deus, Tu és santo e em Tuas mãos somos santificados. Maravilhosa é a Tua presença e os Teus feitos através da Tua palavra encarnada entre nós, Jesus Cristo. Em Tuas mãos nós confiamos as intercessões da Tua comunidade, pedindo pelas pessoas necessitadas, pelas famílias em conflito, pelos desentendimentos na igreja, no trabalho e em tantas outras situações em que a mágoa se alastra. Rogamos para que nestes ambientes a Tua presença traga a reconciliação, o perdão e a ajuda mútua. Consola, ó Pai, pessoas e famílias enlutadas, cuide das pessoas doentes, aqui lembrando de Carla Tápias e também das amigas de Andréia. Anima os agentes e os cuidadores de saúde, esteja presente pela ação do Teu Espírito Santo no cotidiano de todas as pessoas que exercem autoridade, para que estejam a serviço da vida das pessoas. Dá criatividade e ânimo ao presbitério para trabalhar e enfrentar as questões de fé e vida de fé da Tua igreja. Capacita Teus ministros para que sirvam a igreja. Dá coração aberto e sensível para percebermos a importância da reconciliação contigo, com as pessoas e com toda a criação. Tudo mais incluímos na oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos lembrar agora os avisos da nossa comunidade. O nosso próximo culto, marcado para o dia 6 de junho. Lembrando que sempre no primeiro domingo do mês nós temos dois cultos. O primeiro culto em língua portuguesa, às 9h30, e às 11 horas, culto em língua alemã. Também, ambas celebrações transmitidas pelas páginas oficiais da ISLB aqui em Campinas, tanto pela plataforma do YouTube, quanto também pelo Facebook. Eu convido que vocês possam nos acompanhar em nossas celebrações dominicais, sempre às manhãs de domingo, às 9h30. Essa semana nós temos o nosso encontro em sala virtual, com o intuito de aprofundar o estudo da Palavra de Deus. Estudo bíblico a ser realizado nesta quarta-feira, dia 2 de junho, às 19h30. Na próxima tela, nós temos aí o tema do nosso encontro. Nós estamos falando sobre a trilogia Céu, Inferno e Purgatório. Na vez passada, nós falamos sobre o céu, a questão histórica e a compreensão de céu na antiguidade, nos dias atuais. Esse próximo encontro agora, nós vamos falar sobre o tema Purgatório, que muitas vezes nos deixa com grandes interrogações. Aí está o QR Code e também o link da sala. Todos vocês são convidados a participar, é um momento de contribuição e de crescimento na fé, do qual cada um de vocês pode assim participar conosco neste estudo. Então está feito o convite, dia 2 de junho, às 19h30, próxima quarta-feira, tema Purgatório. As ofertas deste fim de semana, elas são destinadas para a nossa própria comunidade, e assim a comunidade destina para fundo para reformas e adequações das dependências
da igreja. Na próxima tela tem os dados para poder fazer a sua oferta, tanto pela agência aí do Banco Itaú ou também pelo Pix, através do CNPJ da nossa comunidade. O verso que nos anima, 2 Coríntios 9, 7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Que Deus abençoe dádivas, doadores e também destino das nossas dádivas. Os dados financeiros da nossa comunidade para o mês, nós vemos aí que já estamos fechando o mês e as entradas elas alcançaram o percentual de 85%, ainda nos faltando 15% para cumprirmos com as obrigações do mês. Ao lado você tem os gráficos também comparativo dos meses de março e também de abril. Assim agradecemos a cada pessoa que tem ofertado e contribuído para as nossas atividades, para a manutenção dos trabalhos da igreja aqui da ISLB em Campinas. Nós queremos agora acolher este momento de oração memorial e assim nos preparemos para ele com o canto de número 614 do livro de canto da igreja, Em Nada Ponho a Minha Fé. Em nossa caminhada de fé, construímos histórias de amor e histórias bonitas por onde passamos. Não seria diferente diante desta realidade que hoje nos traz a oração memorial. Hoje, o nosso consolo, o consolo também da nossa comunidade, quer alcançar uma família querida, a família Schroeder. Como expressão de que, mesmo não contando com o atendimento por parte da nossa igreja no Rio Grande do Norte, pois não temos a ISLB presente por lá, eles não se encontram isolados do corpo de Cristo e tampouco longe do alcance das nossas orações, dos irmãos luteranos aqui da comunidade de Campinas. Há muitos anos atrás, eu atendi Natal, no Rio Grande do Norte, quando ainda residia em Recife. Mas sei que também há muitos anos esses atendimentos cessaram e nossos membros por lá ficaram desassistidos. É da cidade de Natal que brota o pranto e também as lágrimas dos nossos membros. Eu sei que neste momento também esta família se encontra espalhada por todo o nosso país. Eles buscam consolo nas mãos do nosso Senhor. Os pais, residentes em Natal, o senhor Romilton, já falecido em 2018, e a senhora Ilse,
que veio a falecer nesta quinta-feira, duas pessoas queridas que tive o privilégio de celebrar também as suas bodas. Diante da perda, os familiares procuraram por meu auxílio e orientação. Vindo a própria família ter que conduzir o velório e o sepultamento, o que me causou grande dor e angústia por ter que imaginar que ainda em meio às lágrimas e dores, esta família tiveram que conduzir o velório e sepultamento, não podendo contar com o abraço da nossa igreja através de um ministro na derradeira hora. Esta oração memorial, de forma especial, ela quer expressar, querida família, que vocês não estão sozinhos. Vocês têm a oração e os votos de condolências de toda a nossa comunidade, bem como também todo o meu carinho por vocês. Por isso eu quero saudá-los com as palavras de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26, que diz: se um membro sofre, todos sofrem com ele. Fiéis a essa palavra de confiança, queremos acolher a família da senhora Ilse Schroeder em oração memorial, prestando nossos votos de condolências, deixando o nosso consolo e o carinho da nossa igreja à família enlutada. Dos dados biográficos, na esperança da ressurreição, lembramos o falecimento da nossa querida irmã em Cristo, senhora Ilse Schroeder, colocando seus familiares diante de Deus, para que recebam amparo na dor devido ter chegado a ela a sua hora derradeira. Ilse Schroeder nasceu no dia 31 de janeiro de 1936, em Lajeado, Rio Grande do Sul. Filha de João Reinaldo Safran e de Maria Armelinda Safran, ela casou-se no dia 23 de novembro de 1957, em Lajeado, Rio Grande do Sul, com o senhor Romildo Schroeder. O casal foi abençoado com os filhos Paulo, que reside em Natal, também os filhos Gelson e Júlio. Ela, do lar, residente em Natal, Rio Grande do Norte, veio a falecer no dia 27 de maio, em Natal, às 3h25, acometida de choque séptico, pneumonia bacteriana e doença de Alzheimer, que já estava em estágio avançado. Havia 27 dias que ela já se encontrava internada. Seu corpo e suas dores não foram suficientes para manter a sua vida. Por isso, ela veio a falecer. Ilse, ela foi abençoada em vida com 85 anos, 3 meses e 26 dias. Deixa conosco enlutados os 3 filhos, 3 noras, uma irmã, 3 cunhadas, 6 netos, 3 bisnetos. Seu corpo foi velado e sepultado no dia 27 de maio, às 15h12, em cerimônia conduzida pelos familiares no cemitério Morada da Paz, em Parnamirim, Rio Grande do Norte. A família agradece aos amigos, aos familiares, às equipes da UPA, da cidade satélite, ao Hospital Vita, Centro de Cuidados Intensivos, ambos em Natal, Rio Grande do Norte. A nossa comunidade, também a mim, pastor Luciano Ribeiro Camuzzi, pelo atendimento e apoio prestados. Por isso, querida família, convido vocês agora, neste momento, para que vocês recebam das mãos do nosso Senhor a oferta do consolo neste momento de lágrimas, através da oração memorial. Oremos. Eterno Deus, o grito da morte nos inquieta e cala o nosso amanhã junto aos que amamos aqui na terra. Mas em tuas mãos está o conhecimento do ontem, do hoje e do amanhã, que se estende ao infinito. Por isso confiamos em Ti, que o findar desta vida possa até nos silenciar, mas não silencia a Tua existência para dentro da vida eterna. Permita, ó Deus, que a família Schroeder
Seja guiada por esta fé. Fortaleça a cada um deles diante do acontecido, trazendo-lhes os teus cuidados e conforto. Enxuga, ó Pai, as lágrimas desta família que busca refúgio em Ti, para que ela possa sentir o embalo dos Teus braços e a paz que vem de Ti. Sabemos que o sacrifício do Teu Filho, Jesus Cristo, nos abre as portas da ressurreição e da salvação. Sob esta palavra, rogamos que cresça em nós a fé de que, para Ti, morremos neste caminhar terreno, para alcançar a eternidade. Ensina-nos a contar os nossos dias na força desta vitória, de que o Teu poder cala a morte e nos dá nova vida. Lamentamos, ó Pai, a morte da nossa querida irmã, senhora Ilse Schroeder, mas somos agradecidos por permitires que ela vivesse entre nós e construísse uma bela história de vida junto aos seus. Receba-a em Tuas promessas de vida eterna. E aqui entre nós, anima e fortalece os seus filhos e familiares. Derrama as Tuas bênçãos sobre a igreja, para que nesta hora, mesmo longe, entregue ao coração dos familiares as nossas orações e conforto, para que possamos servir de unidade e acolhida junto aos familiares distantes em meio à dor. Nesse tempo de tantas incertezas e apreensões, revela a Tua presença amorosa à família, desperta nela a esperança de que podemos transformar campos de dores e mortes em sinais de esperança. Por isso, dá que cada um da família possa nutrir o amor pela vida e semear a fé e a perseverança do Teu reino. Dirija o pensar deles, assista-os em tudo por Teu querer. Senhor Deus, cremos e vivemos a partir dos sinais da Tua graça. Perante a Tua presença, proclamamos que és nosso Senhor eterno hoje e sempre. Que a graça da Tua acolhida seja com a família Schroeder, por Teu Filho Jesus Cristo, Cordeiro entregue para nos salvar. Amém. Querida família, receba também de Deus a bênção e o seu conforto. Que o Senhor assim coloque sobre vós a sua presença, lhes trazendo o amparo necessário neste momento derradeiro. Que assim Jesus Cristo, Senhor ressurreto, lhes traga a esperança e que o Espírito Santo frutifique em vós assim a fé necessária para este momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que vocês possam ser amparados e abençoados pelo nosso Senhor. Amém. Nós queremos agora também nos despedir deste momento de celebração e assim o fazemos com palavras de bênção e envio comunitário. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus seja a nossa luz e proteção. Que Deus guarde o nosso caminho e nos conduza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu desejo a todos vocês uma abençoada semana, um abençoado domingo, de forma carinhosa e amorosa, a acolhida da nossa igreja junto à família enlutada, que vocês possam ser bem guardados pela presença do nosso Senhor. Fiquem com Deus, caminhando sobre a graça do Espírito Santo, vivam pela fé, vivam pela alegria de saber que o nosso Senhor vive e nos traz a responsabilidade de servirmos a Ele neste mundo. Uma boa semana a todos. Sirvamos a Deus com alegria. Finalizamos este momento com o hino de número 378, Abençoe-vos o Deus. Um bom domingo a todos.